Qualitus, e muitos de vocês que estão online agora já me conhecem. Eu estou aqui mais uma vez hoje apresentando esse webinar, porque a Manuela Andrade, que vocês já estão acostumados a escutar, está nesse momento navegando justamente para trazer mais novidades para todos nós. Vamos então dar continuidade sobre os destinos de rios, e nesse terceiro módulo falaremos sobre destinos da França, e para isso estou aqui novamente com a Rogéria Pinheiro, da Travel Education. Bom dia, Rô. Bom dia! A Rogéria ela é especialista em destinos e vai nos contar um pouquinho sobre as cidades que estão nas margens dos rios da França. Eu estou aqui também com a Natália Lise, da Uniworld. Bom dia, Nath. Bom dia. A Natália vai nos contar sobre as opções de roteiros nos navios da Uniworld nos rios da França. Vamos lá? Eu quero só contar uns lembretes, lembrar para vocês que esse webinar ele está sendo gravado, né, assim como todos os outros webinars da Qualitus, e ele está disponível no rodapé do nosso site, para quem quiser compartilhar depois com alguém da equipe, ou se quiser assistir novamente também é possível, tá? Quero lembrar também para vocês que podem fazer perguntas no nosso chat, que nós iremos responder no final, tá, da apresentação. E, por último, as pessoas que participarem dos 3 módulos especiais de Rio, elas vão receber um certificado de especialistas em rios da Europa ainda esse mês. Tá? Nós vamos enviar para o e-mail que foi cadastrado nos 3 webinars, no certificado. Vamos lá? Começar, Rô? Vamos lá. Bom dia. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para falar dos rios da França, né? Então, hoje o tema é desvendando os rios da França e, como de costume, eu gosto de trazer o perfil de cliente que pode se apaixonar por esse destino. Bom, França é um dos destinos mais visitados pelos brasileiros e as rotas que a Uniworld faz focam basicamente nos 3 pilares franceses, né, do turismo francês, que são vinícolas, alta gastronomia e um mix de vilarejos e centros urbanos mais agitados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo dessa apresentação. A Uniworld tem algumas programações muito especiais, que são divididas pelas principais regiões de rios da França. Então, a gente tem um primeiro roteiro que está aí na tela, passando pela região da Borgonha e Provence. Então, a gente tem Borgonha, Beaujolais e Provence, que é uma região muito importante de alta gastronomia, centro urbano, como a cidade de Lyon e a região da Provence. Depois, Bordeaux, que é, sem dúvida nenhuma, o principal centro de produção de vinhos franceses, se não do mundo. Então, a gente também tem uma rota muito especial que a gente vai falar com mais detalhes. Depois, Paris e Normandia, navegando o rio Sena. A região da Normandia ainda não é tão explorada pelo mercado brasileiro, mas é uma oportunidade muito bacana de fazer e explorar essas cidades belíssimas e que tem um fator histórico muito interessante. Então, fazer isso a bordo de um barco é muito especial. Depois a gente tem, para os mais animados, o Grand France, que é uma programação que inclui a região de Paris e Normandia, mais Borgonha e Provence. Então, é um roteiro muito bonito. Uma outra oportunidade de fazer um roteiro mais longo, combinando Bordeaux e Paris com a região da Normandia. E uma terceira opção mais completa, que faz uma rota passando por todos os rios da França. Então, a gente une as 3 regiões. Então, Borgonha com Provence, Paris com Normandia e a região de Bordeaux. E, por último, não menos importante, mas é um grande destaque, é o roteiro Parisien Royal Holiday, que atravessa o rio Sena para em Versailles, e esse roteiro é muito especial porque ele navega no inverno durante os mercados de Natal, que são belíssimos. Então, a gente tem algumas opções de roteiros para quem ama a França e quer ter um outro olhar sobre o destino.
Falando um pouquinho, a gente começa ali pelo norte, eu vou trazer alguns destaques de pontos que são visitados pela UniWorld. Então, o primeiro ponto é Giverny, onde estão os jardins e a casa onde Monet viveu e trabalhou por mais de 40 anos. É muito lindo porque essa propriedade ela era todo um pomar, e ele foi transformando isso em jardins belíssimos, e que ele foi retratando, inclusive, nas suas obras. É possível visitar a casa dele, os móveis ainda estão do mesmo jeito, toda a coleção de gravuras, e, obviamente, que para ver os jardins todos floridos e coloridos, o ideal é ir entre primavera e verão. Mas no inverno é bem bucólico também visitar a casa de Monet. Depois, a região da Normandia, como eu falei no comecinho, por que ela é tão importante? Bom, é uma região de praia, banhada pelo Atlântico, então é uma outra atmosfera de mar que a gente tem na França, e é a região onde aconteceu o grande desembarque no verão de 44. Então, essa praia de Utah Beach é uma das praias que são visitadas com acompanhamento de um guia especializado em história, e aí ele vai poder contar de maneira muito lúdica toda essa história do dia D, né, o dia do desembarque das tropas americanas na Europa. Muito pertinho de Utah Beach, a gente tem Sainte-Marie-Église, que é a igreja bem no topo dessa torre do relógio. Vocês conseguem observar como se fosse uma capa de um paraquedas representando os paraquedistas que desembarcaram, né, na região do dia D. Então, o município de Sainte-Marie-Église, ele foi uma das primeiras cidades libertadas durante esse desembarque que foi tão representativo. Depois, a gente visita também o Airborne Museum, que é um museu francês dedicado à memória destes paraquedistas, né, do exército americano, que surpreenderam os alemães na noite de 5 de junho de 1944. A Ponte du Roc, que são essas falésias, que não é propriamente uma das praias que foi utilizada pela operação, mas é um dos resquícios que guarda muito da infraestrutura do exército alemão. Era uma posição muito estratégica e ela foi tomada pelos americanos, que escalaram os 30 metros desses penhascos numa operação super ousada, mas os alemães já tinham se retirado, e muitos anos depois é que foram encontradas restos de armas, enfim, enterrados, escondidos a 1 quilômetro ali desse penhasco. Então, é uma região, para quem ama história recente, que vale muito a pena visitar. E, por último, o Cemitério e Memorial Americano, que é uma homenagem a esses soldados americanos que morreram durante esse desembarque, a Batalha da Normandia, e também durante toda a Segunda Guerra Mundial. É um lugar muito representativo, que vai fechar com chave de ouro aí esse olhar histórico da região da Normandia. Mas nem só de história vive a Normandia. A Normandia também é repleta de vilarejos charmosos. Então, eu quis trazer como destaque o Porto de Honfleur, que nasceu no século XV como um porto defensivo contra as possíveis invasões inglesas. A gente está falando da Normandia, que é a fronteira de mar mais próxima com a Inglaterra, com o Canal da Mancha. E esse porto de Honfleur, ele é muito interessante porque ele é formado
ele é como se fosse uma praça, só que com o mar no meio. Então, dos lados dele passa o rio Sena, que vai desembocar no Atlântico. Então, é um vilarejo muito pequenininho, muito charmoso, com todas essas casinhas coloridas, parece que parou no tempo, mas que tem uma atmosfera muito vibrante, muito alegre, cheio de cafés, bares, restaurantes, que é uma delícia para passar algumas horas. Muito próximo de Honfleur, a gente encontra as falésias de Etretat. São paredões altíssimos, com rochas que foram esculpidas pelo vento, e é uma região para quem é apaixonado por fotografia, por paisagens estonteantes. Essa é uma região que atraiu pintores como Monet, Delacroix, para inspirar muitas e muitas pinturas. Então, está muito pertinho de Honfleur, e aí vale a pena a visita para umas fotos bacanas. Na sequência, ainda na Normandia, uma cidade que é muito importante e que vale dedicar algumas horas, também todas essas cidades que eu estou comentando são grandes destaques dos tours terrestres da Uniworld. A cidade de Rouen é uma cidade maior que Honfleur, é uma cidade importante, é uma cidade universitária, com muita gente jovem, muito francês jovem vai para Rouen para fazer intercâmbios. Tem um centrinho histórico muito pequenininho, onde você faz tudo a pé, ruas planas, construções antigas, casinhas que lembram um pouco a construção alemã, uma característica aí de estruturas de madeira. E por que essa cidade é tão importante e vale a pena dedicar algumas horas? Essa cidade foi onde foi queimada Joana d'Arc. Joana d'Arc é um personagem muito importante para o exército francês. Ela foi queimada viva em 1431 na praça principal da cidade. Claro que existem muitas histórias em relação ao porquê ela foi condenada como bruxa, mas a realidade é que ela acabou liderando parte do exército durante a Guerra dos 100 Anos, quando a França enfrentou a Inglaterra. E aí o que acontece, ela como mulher torna-se uma personagem poderosa, começa a incomodar os outros generais, e aí resolvem criar essa conspiração e determiná-la como bruxa. Um breve resumo, a história de Joana d'Arc é muito, muito rica, tanto que em 1920 ela é canonizada e é muito, muito respeitada. Então, visitar a cidade e conhecer a fundo as nuances e as histórias em torno de Joana d'Arc é muito especial. Daí vocês estão vendo a Place du Vieux Marché, em Rouen, que é o local exatamente onde era a praça onde ela foi queimada. Depois, aí tem uma placa que vocês conseguem ver como marco dessa área, e as ruínas de uma das igrejas que foi uma igreja medieval que foi destruída na época da Revolução Francesa. Então, a gente finaliza a região da Normandia, como eu falei, com muita história, mas muita beleza, gastronomia, mar e uma atmosfera de balneário muito, muito especial. Passamos para o outro lado da França, numa das regiões que o brasileiro tem muita familiaridade, que é a região da Provence. Um grande destaque é para a cidade de Avignon, que na região da Provence é considerada a capital da Provence. A cidade de Avignon ela é muito, muito importante porque ela abriga uma construção amuralhada, que é o Palais du Pape, né? A cidade de Avignon, originalmente, ela era
ela pertencia a Roma, né? E por isso que o Palais du Pape foi construído na cidade de Avignon. Ela só foi integrada à França em 1791. E hoje essa fortaleza é tombada pela Unesco, é uma visita impressionante, tem que ter disposição, porque são muitos degraus, mas vale super a pena conhecer toda essa estrutura e conhecer um pouco de como foi essa história, essa época e até a integração com a França. Claro que Avignon, a gente tem a história, mas a região da Provence é muito famosa pelos campos de lavanda, pelos mercados, pela gastronomia, que é tão mediterrânea e é tão acolhedora. Então, a gente está falando aí do coração da Provence, uma região super gostosa para fazer passeios de bicicleta, para visitar chateaus, e para curtir um café, ver o tempo passar com tranquilidade. Então, Avignon tem muito essa característica. Uma outra visita na região de Avignon, ainda na Provence, sem dúvida nenhuma, é Ponte du Gard. Também tombado como Patrimônio Mundial da Unesco. Esses aquedutos romanos, eles estão muito pertinho de Avignon. São 48 quilômetros de aquedutos e são uma maravilha da engenharia. Vocês imaginem que ele já suportou 2.000 anos de inundações e tempestades que varreram muitas e muitas pontes mais novas, inclusive na região. E por que é uma maravilha da engenharia? São 50.000 toneladas de calcário que foram construídos sem o uso de argamassa. Então, a ponte ela é construída em 3 níveis, mais de 1.000 trabalhadores participaram dessa construção e até hoje ela se mantém impactante como ponto de visita e como patrimônio. Então, vale super a pena, é muito possível ver e perceber as junções das pedras, as combinações. Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto de grande interesse e beleza. Depois, a gente fala da cidade de Viviers, que é uma cidade muito pequenininha, charmosa também, que a gente visita. A cidade, ela tem algumas características. Ela é uma cidade com muita influência romana e medieval, as ruazinhas todas de paralelepípedo, algumas tão estreitas que se um adulto abrir os braços de um lado ao outro, você consegue tocar as duas paredes, né, que circundam as ruas. Então, é muito charmosa. A cidade de Viviers, ela tem 2 colinas e uma delas está a Catedral de Saint-Vincent, que é a catedral considerada a menor catedral de toda a França, que tem um órgão maravilhoso e que de tempos em tempos é possível contemplar alguns concertos. Também na cidade de Viviers, uma outra característica são as olarias. Então, é uma cidade que tem muitas olarias e a Uniworld leva os clientes para fazer algumas visitas, para entender a arte da olaria e, obviamente, comprar peças exclusivas, inclusive até ter experiências com os oleiros para entender um pouquinho mais dessa arte que é tão peculiar dessa região. Bom, seguimos, né, para primeiro grande centro urbano que a gente vai falar, que é a cidade de Lyon. Lyon é lindíssima, tenho memórias muito, muito ricas da minha visita a essa cidade. É a segunda maior cidade da França, é uma cidade com um hub de voos e de trens muito importante, e ela é banhada por 2 rios importantes dessa região da França, o rio Rhône e o rio Saône.
Então, a cidade, ela está construída em 2 colinas, então eu tenho um lado, uma área de Lyon, que é a área moderna, cheia de prédios, centros comerciais, hotéis, restaurantes, e a Vieille-Lyon, que é a área medieval, cheia de restaurantes também, que é uma delícia. E a cidade, os 2 lados se complementam e trazem vistas belíssimas. Então, é uma cidade que vale super a pena passar o dia e experimentar as experiências que a Uniworld oferece, e aí no final da tarde curtir também um pouquinho a cidade. A cidade de Lyon, ela é muito, muito importante pela gastronomia. Grandes escolas de gastronomia da França estão em Lyon. Uma delas é a Paul Bocuse, que é um chefe que levou o nome da gastronomia francesa para o mundo. Então, da mesma maneira que eu tenho escolas de alta gastronomia, eu tenho os chamados bouchons, que são os restaurantes pequenininhos e super típicos de Lyon, que tem uma gastronomia bastante peculiar, muitos embutidos, miúdos. É uma experiência gastronômica muito única na França inteira. Em Paris você tem outro tipo, na região mais de Mediterrâneo, outro tipo de experiência, e Lyon é visitar os bouchons e os mercados faz parte também do passeio. Um outro prato muito típico, outra receita típica de Lyon, que é disputada com a região de Bordeaux, ali Saint-Émilion, são os macarrons. Então, os lionenses e quem vive em Saint-Émilion, na região de Bordeaux, disputa aonde foi criada a receita dos macarrons. O bom de tudo isso é que você pode experimentar tanto em Lyon quanto em Saint-Émilion, que não vai fazer mal nenhum. Lyon, apesar de ser uma cidade maior, ela convida à contemplação, ela tem muita estrutura, e um passeio que a gente recomenda demais é o passeio de bicicleta. Então, você sair do porto e pedalando até a confluência dos rios Rhône e Saône, que é essa imagem que vocês estão vendo, essa penínsulazinha. Ao longo desse caminho, vocês passam por casas flutuantes, cisnes, é um cenário muito, muito bucólico, você quase esquece que está numa cidade grande. E aí, quando você chega na península, fazer essa visita no Museu das Confluências. É um museu completamente moderno, todo em vidro, concreto e aço, uma construção exuberante, super futurista, e que, na verdade, ele é um museu de história natural. Então, ele tem um acervo que é chamado de Gabinete das Curiosidades do século XXI. E aí conta um pouco a história e a origem e a evolução da vida, esqueletos de mamutes, dinossauros, enfim, peças coletadas aí e reunidas nesse acervo. Então, é muito, muito interessante, é interativo, é lúdico e traz um toque diferente na experiência em Lyon. Depois, a gente segue para a região de Bordeaux, que é a capital da região mais importante de produção de vinhos da França, como eu falei, quiçá do mundo. Sem dúvida nenhuma, os vinhos produzidos na região de Bordeaux são os mais premiados e mais respeitados. Uma característica interessante dessa região é que na região de Bordeaux a gente não tem vinícolas, né, como a gente conhece na Itália e outras regiões da França. Em Bordeaux nós temos os châteaux. Então, são propriedades privadas
e a Uniworld tem acesso a algumas das propriedades mais disputadas da região. Então, o Médoc-Château, o Cazeneuve, o Malmoré. Então, são alguns dos chateaus que são vivenciados pelos clientes da Uniworld, obviamente com experiências muito completas de degustação, de interação, dependendo da época do ano, o cliente tem a oportunidade de ver as parreiras carregadas, de ter uma experiência junto às videiras, conhecer as pessoas que são apaixonadas pela produção de vinhos, levam isso muito a sério, faz parte da vida dessas pessoas. A época da colheita, que é a época da vindima, na Europa, então a gente pode colocar essa informação tanto para a região de Bordeaux quanto para a região de Borgonha, é a época de setembro. Então, para aquele cliente que quer ter uma vivência muito especial, é uma época disputadíssima, mas é a melhor época para ter essa experiência em Bordeaux e na Borgonha. A cidade de Bordeaux é uma cidade grande, que tem uma vida noturna bastante agitada, é uma cidade com uma atmosfera muito parisiense, ela tem uma atmosfera cosmopolita, de museus, de arte, de cultura, de galerias, e o nosso maior destaque, nosso principal destaque é para o Museu Interativo do Vinho, que é um museu novo, é La Cité du Vin. Ele é inteiramente dedicado ao vinho. Então, ele está localizado às margens do rio Garonne, que é um dos rios importantes da região de Bordeaux. Ele é um prédio de arquitetura super moderna, que vai contrastar com as construções do seu arredor, são construções aí do século XVIII e XIX, e isso traz um charme muito especial a essa experiência. A La Cité du Vin, ele vai abrigar rótulos produzidos na região, obviamente, mas também rótulos do mundo inteiro. Por que a gente recomenda muito uma experiência no La Cité du Vin? Porque a história do vinho, curiosidades, tudo é passado de maneira totalmente interativa e muito lúdica. Então, é para todo tipo de público, para aquele perfil de cliente que tem curiosidade, mas não tem uma experiência, não é aquele enólogo, aquela pessoa que tem uma experiência profunda com o vinho. Então, é uma abordagem muito interessante, que o cliente pode vivenciar isso antes de vivenciar experiências nos chateaus. Com certeza ele vai chegar no chateau com outro olhar, com uma outra percepção sobre o mundo dos vinhos. Ainda em Bordeaux, quero muito destacar o bairro Quartier dos Chatons. É o bairro mais sofisticado, onde estão os melhores hotéis, lojas bacanas, as melhores marcas, restaurantes, eles estão nessa região. Essa região ela é tombada como patrimônio mundial pela Unesco, pela sua beleza, pelo seu conjunto arquitetônico. Então, esse conjunto de edifícios de pedra cor de mel, eles foram construídos ali, a grande burguesia francesa se valia do comércio com as colônias francesas, então comércio de especiarias, baunilha, chocolate, e dali eles recebiam pelo porto, obviamente, e faziam todo o comércio por toda a França. Então, é uma região muito rica. E uma outra curiosidade, esse bairro foi que inspirou o Barão de Haussmann, que redesenhou Paris quando Napoleão III pediu que Paris fosse redesenhada em homenagem a ele. Então, não por acaso essa imagem
se parece tanto, traduz tanto, traz uma atmosfera tão parisiense, que é a capital da Seguindo para o countryside, né, os chateaus. Então, como eu comentei com vocês, as experiências de vinhos na região de Bordeaux, elas são realizadas nos chateaus. Então, são propriedades privadas que têm essas construções belíssimas de contos de fadas e cujo quintal são as parreiras, né? E é possível, durante as visitas, fazer todo tipo de degustação e conhecer um pouco mais da história, da importância do terroir, o porquê que isso é tão interessante. Depois, na região de Bordeaux, mas quase fronteira com a Dordogne, a gente tem o vilarejo de Liborne, que é um vilarejo que foi fundado em 1270. Ela tem um porto importante ali, de rio, e ela tem um passado muito rico. Era um porto comercial do comércio de lã, de vinhos, de sal, de madeira, e isso trouxe essa característica, manteve essa característica de mercados, né? Liborne, ela tem até hoje 3 mercados semanais de tudo que vocês possam imaginar, de comidas, de vinhos, de objetos de artesanato, de roupas. Então, com certeza, se perder e se achar no vilarejinho de Liborne, é uma experiência muito típica dessa região da França. E a gente vai finalizando falando de uma outra região, na verdade, uma jurisdição que contém 7 cidades, a região de Saint-Émilion, com grande destaque para o vilarejo de Saint-Émilion. São mais de 13 séculos de história. A cidade, o vilarejo de Saint-Émilion foi fundado no século VIII e ela é considerada um museu a céu aberto. Desde 1999, ela é tombada como patrimônio mundial pela Unesco, pela riqueza do seu patrimônio, a sua originalidade nas construções e, sem dúvida nenhuma, o seu vinhedo, né? Todas as construções de Saint-Émilion são em pedra calcária, que é uma pedra típica da região. E Saint-Émilion possui 800 chateaus diferentes, com uma variedade imensa de vinhos. E são tantos chateaus, e é tão grande a variedade, que a jurisdição de Saint-Émilion possui um controle e uma hierarquia muito, muito peculiar e muito própria para classificar os vinhos, né? Então, a gente tem os vinhos da OC, Grand Cru, Grand Cru Classé, Premier Grand Cru Classé e o Premier Grand Cru Classé A. Entre esses 800 chateaus, apenas 4 são considerados os tops do mundo, né? Que são os Premier Grand Cru Classés A. Então, também uma experiência, uma vivência muito única, muito especial, para quem é apaixonado por vinho, por gastronomia e por vilarejos medievais. Espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho da minha paixão e do meu encanto pela França. Eu vou deixar com vocês a Natália, que vai contar mais detalhes sobre as experiências UniWorld. Uau, que aula, gente! Eu espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações, essas ricas informações passadas pela Rogéria. Eu acho que ela conseguiu passar para vocês tudo que a gente estava pretendendo, essa iniciativa, esses 3 treinamentos que a gente fez em parceria com ela. Foi uma iniciativa oferecida pela UniWorld em parceria
parceria com a Qualitours, porque a gente entende que além do know-how do produto, também é muito importante para vocês terem esse conhecimento divino e entender também o porquê das nossas visitas e os locais que a UniWorld leva os passageiros ao longo dos nossos cruzeiros. Bem, acabei falando antes de me apresentar, eu sou a Natália Alice, eu sou executiva de contas, a companhia tem um escritório que fica aqui em São Paulo e eu faço parte da companhia. Para quem não sabe, a UniWorld está há mais de 40 anos no mercado, então ela tem uma expertise e conhecimento quando o assunto é cruzeiro fluvial muito grande. Além desses 40 anos de experiência, a gente tem também como objetivo oferecer experiências únicas e inesquecíveis para os nossos passageiros. Isso vai desde a nossa experiência a bordo que a gente oferece para os nossos passageiros, até as experiências em terra. Então, se você ainda não sabe, a UniWorld é a única linha de cruzeiro fluvial verdadeira. Isso preenche tudo na tarifa. Então, todas as refeições, gorjetas, passeios, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Durante a apresentação, a Rogéria estava até comentando da gente fazer passeios de bicicletas nas cidades, né? Essas cidades são todos um convite para fazer passeios de bicicletas. As bicicletas também já estão incluídas na nossa tarifa, elas ficam nos nossos navios. É só você solicitar na recepção e você pode fazer o uso dessa bicicleta sem custo adicional nenhum. Até colocar em tópicos todas as nossas inclusões na tarifa. E então, além de todas as refeições, bebidas, as bicicletas, mordomos em todas as suítes, serviço de 24 horas. Então, é aquele tipo de viagens sem dor de cabeça para o passageiro, porque ele já tem todas as inclusões na tarifa, e também é uma venda muito fácil para vocês fazerem, já que vocês são comissionados em cima de todas essas inclusões. A UniWorld, ela tem datas selecionadas, em roteiros selecionados com uma temática, que é o que a gente chama de cruzeiros temáticos. A gente tem cruzeiros temáticos para as famílias, a gente tem cruzeiros temáticos para a herança judaica e a gente tem cruzeiros temáticos voltados para a gastronomia francesa. Os cruzeiros voltados para a gastronomia francesa são identificados no nosso site, catálogo, como Connoisseur Collection, que é esse título que aparece no slide para vocês. Eles estão presentes em 2 roteiros, agora na temporada de 2020, vão estar presentes em 2 roteiros de França, que é o Burgundy-Provence e o Bordeaux. O Burgundy-Provence é o roteiro que está aparecendo para vocês agora. Essa rota de 8 dias que faz de Avignon a Lyon, passando por essas regiões que a Rogéria muito bem acabou de apresentar para a gente. Esse roteiro é feito no nosso elegantíssimo navio SS Catherine. Vocês conseguem ver algumas fotos do lado direito do slide. É um navio que tem como capacidade 159 passageiros. Então, por aí vocês já conseguem ter uma ideia do quão exclusivo essa embarcação é. É uma embarcação que a gente tem dentro das obras de arte. Obras de arte também é um tema muito recorrente na UniWorld, já que a gente tem aí mais de $1 milhão em obras de arte originais nos nossos navios. E no SS Catherine, vocês conseguem ver obras do Pablo Picasso, por exemplo. E o nosso outro roteiro, que faz parte dessas saídas temáticas voltadas para a gastronomia francesa, é o roteiro de Bordeaux. Só explicar para vocês também, as saídas Connoisseur Collection, elas oferecem atividades adicionais voltadas para a gastronomia francesa. Então, lembram quando, durante a apresentação, a Rogéria comentou sobre o museu La Cité du Vin, que fica em Bordeaux? Essa atividade, ela está presente nas saídas Connoisseur Collection do roteiro Brilliant Bordeaux, tá? Então, além da programação que a gente já tem dentro do roteiro tradicional, na saída Connoisseur Collection, a gente tem um adicional de mais atividades voltadas para a gastronomia francesa. E aí, falando do roteiro Brilliant Bordeaux, é um roteiro de 8 dias, fazendo Bordeaux a Bordeaux,
passando por essas regiões que a Rogéria acabou de apresentar para a gente. Esse roteiro é feito no nosso navio SS Bon Voyage, é um navio que acabou de ser inaugurado, ele voltou aos rios agora em abril de 2019, e ele tem capacidade para 124 hóspedes. A grande novidade desse navio, se vocês olharem do lado esquerdo da tela no alto, vocês conseguem ver uma piscina de borda infinita. Essa piscina ela foi construída no nosso deck, no nosso sun deck. Então, no verão europeu, vocês podem aproveitar a nossa navegação na nossa piscina de borda infinita. E falando agora um pouquinho de promoções, de oportunidades de vendas, a gente está atualmente com uma promoção que a gente chama de Early Booking. Ela é válida para todas as saídas com embarque em 2020. Desculpa, gente. São descontos de até 10% por pessoa. E eu coloquei na tela aí para vocês um exemplo, o roteiro Burgundy-Provence, que faz de Lyon a Avignon, no dia 28 de junho. Ele está com 10% de desconto, então uma tarifa que sairia aí R$ 5.099 por pessoa, sai, na verdade, por R$ 4.589 por pessoa. O que é importante ressaltar sobre essa promoção? Se o teu passageiro entrar no site da Uniworld, ele vai perceber que esse desconto ele só é oferecido para pagamentos integrais no ato da reserva. E no caso das agências aqui no Brasil, comprando via Qualitours, vocês não precisam fazer o pagamento integral no ato da reserva. Vocês podem utilizar o parcelamento da Qualitours, as formas de pagamento da Qualitours, e ter o benefício do desconto de Early Booking. E ainda sobre as oportunidades de venda para 2020, a gente sabe que uma viagem de fluvial também é um super convite para viagens em grupo. Fazer um grupo com a Uniworld bastam apenas 10 pessoas, ou seja, 5 cabines duplas, já é considerado um grupo com a Uniworld. E a gente está, em datas especiais, oferecendo mega benefícios. Então, a gente está oferecendo o dobro de desconto por pessoa. Então, normalmente, para grupos, a gente dá $300 de desconto por pessoa em roteiros de uma semana. Esse desconto está saindo em datas selecionadas por 600 por pessoa. Além de oferecer um leito free a cada 9 passageiros, 3 cabines com desconto no suplemento single e $100 de crédito a bordo. E todas essas condições de grupo que estão na tela para vocês também são combináveis com o desconto de Early Booking, que eu apresentei para vocês no slide anterior. Então, vocês conseguem combinar os $600 de desconto do grupo e mais os descontos de Early Booking, que é de até 10% por pessoa. Então, a gente está com promoções, condições de vendas bem agressivas. Fiquem sempre atentos às comunicações da Qualitours. Eles estão sempre atualizados quanto às nossas condições. Nossa, maravilhoso. Agora, depois de tanta promoção da Uniworld, dá para trabalhar o grupo já esse ano para o ano que vem. Pensando para o ano que vem. Com certeza. Mesmo? Ainda mais grupos, só fazer um adendo que a Chimi lembrou aqui, a Chimininha me lembrou. Os navios da Uniworld, como vocês podem ter visto, tem uma capacidade média para 130 passageiros, alguns navios menos, outros navios um pouquinho mais. Então, fazer essa venda com, no mínimo, 6 meses de antecedência seria excelente. O ideal seria 1 ano. Seria excelente para vocês terem disponibilidade para oferecer para os seus passageiros, porque os nossos navios, eles, por ter essa capacidade reduzida, eles lotam muito rápido. Isso, bacana. Obrigada, Nath. Vamos verificar as perguntas aqui. Tem uma pessoa perguntando aqui qual a faixa etária dos passageiros da Uniworld. Mônica, eu gosto de trabalhar com noções médias, tá? A idade média de um passageiro Uniworld é de 60 anos mais, mas das últimas vezes que eu estive a bordo, agora mês passado, você vê muitas famílias com jovens adolescentes, você vê casais de 40, 45 anos. Então, eu acho que o que você tem que ter em mente, mais do que a idade, é a proposta do fluvial. Então, oferecer para o fluvial da Uniworld, ele cai muito bem para aquele passageiro que já foi para a Europa e que hoje quer revisitar a Europa sobre um novo olhar, sobre o olhar dos rios.
aproveitando até já o comentário agora sobre essa questão de navegar em rio, tem uma pessoa falando aqui, qual o argumento de venda para diferenciar entre navegar em rio e navegar em mar? Mariana, né? Mariana, bom, as diferenças básicas, a gente tem o balanço normalmente nos cruzeiros de mar, porque obviamente o mar tem onda, né? Nos rios a gente não tem onda, então você não sente a navegação é muito tranquila. A gente tem também a diferença de que a proposta do fluvial é uma proposta de viagem muito diurna e do destino. Então, por volta das 9 horas da manhã, normalmente é o horário que todos os passageiros estão saindo do navio e indo conhecer as cidades que a gente está visitando. Então, a proposta é conhecer o destino. Obviamente, a gastronomia do navio ela é de ponta, e isso é outro grande diferencial, já que a gente consegue personalizar e dar uma atenção aos detalhes muito maior para os nossos passageiros, já que a gente está falando de embarcações menores. Mas lembrar também que todos os passeios, toda a proposta é de conhecer os destinos. Todos os dias a gente vai estar num porto diferente e isso é muito bom. Uma coisa bacana também é que, assim, a navegação no oceano, ela vai muito de temporada. E a navegação no rio, ela navega não só no verão, mas também no inverno. Também. Então, tem roteiros bem bacanas aí para trabalhar durante o ano inteiro com os fluviais. Exatamente, exatamente. Essa apresentação vai sim ser, na verdade a apresentação ela vai estar no nosso site, no rodapé do site da Qualitus, tá? A gravação, e se quiser a apresentação também ela fica disponível no item apresentações no rodapé também da Qualitus, se quiser a apresentação de PowerPoint, né? Vamos ver outra pergunta aqui. Qual a melhor época para esses roteiros, esses 2 roteiros? Alexandra, a melhor época varia muito daquilo do que seu passageiro quer. Eu tenho um passageiro que gosta de viajar no verão, então ele vai ter que ir na alta temporada, que é, por exemplo, setembro. Mas eu tenho um passageiro, o fluvial, ele não tem aquele apelo de você precisar estar no verão para viajar. Muitas vezes o público prefere viajar numa meia estação, por exemplo, isso eu me coloco como exemplo, que não está tanto sol, que fica mais agradável para fazer as caminhadas, que você consegue conhecer os locais porque os locais não estão tão cheios. Então, melhor época é necessário primeiro você conversar com o teu passageiro, descobrir se ele prefere viajar no verão ou se ele prefere viajar numa meia estação, e aí você orientar ele para a melhor época do ano de acordo com a temperatura, se for o caso. Normalmente, em cada cidade, tem quantas opções de passeios? Mônica, eu vou te falar uma média. Esses números podem ser maiores ou menores, já que todos os nossos roteiros são personalizados e eles mudam de acordo com o roteiro e data, tá? Mas uma média, a Uniworld oferece 2 passeios por dia já incluídos na programação, e além dessa programação já incluída, ele oferece algumas experiências que são opcionais pagas à parte, e tudo isso está bem detalhado no nosso site, e também a equipe da Qualitours, no momento de uma cotação, também pode informar isso para vocês. Qual a idade mínima aceita por crianças? Paula, a idade mínima é 4 anos. Por experiência nos fluviais, eu acho que famílias são muito bem-vindas nos nossos cruzeiros, e essa idade mínima, ela está ali com pelo menos 4 anos de idade em função da proposta. Lembrar que o cruzeiro fluvial, ele envolve, não sei se vocês perceberam ao longo das explicações da Rogéria, mas ele envolve muita degustação de vinho, ida a mercados locais, então ele tem essa proposta de passeios. Então é interessante que, se você tiver passageiros com crianças, que eles sejam direcionados para as nossas datas de cruzeiros temáticos Generations, que nessas datas a gente oferece passeios voltados para o público mirim, tá? Qual a capacidade das cabines? Aí eu imagino que é a Ângela que perguntou, a Ângela queira saber de metragem. As metragens todas estão no site. Isso, no momento que você escolher um navio, a gente consegue, a equipe da Qualitours consegue enviar para vocês todas as metragens de todas as cabines, tá?
Se existe cabine tripla, nos nossos novos navios, o SS, a gente tem algumas cabines que são conectáveis e outras cabines que oferecem a opção de cabine tripla. Bom, eu sou gerente de contas do Rio de Janeiro, tá, Fábio? Então, se você precisar de um material, eu posso sim enviar para você. Inclusive, eu estou indo no Rio de Janeiro ainda esse mês, então eu posso levar para você também. Pode enviar um e-mail no comercial@qualitus.com.br, tá bom? Que a gente agenda. E, Paula, que bom que você gostou da orientação de enviar para os cruzeiros temáticos de família. É justamente por isso que a gente tem, que a UniWorld desenvolveu datas voltadas para as famílias, porque a gente sabe que tem essa demanda, e para melhor atender essa demanda, a gente desenvolveu nesses cruzeiros, em datas selecionadas, essa programação voltada para o público mirim. Bom, gente, é isso. Obrigada pelo tempo de vocês e pela presença online de todos. Espero que vocês tenham gostado desses 3 módulos. E, assim, a gente vai enviar o certificado para todos que assistiram os 3 módulos e vai ser enviado no e-mail de vocês que foi cadastrado, tá? Obrigada. Fiquem atentos ao próximo webinar da Qualitus. Obrigada, gente. Obrigada, boa semana. Pessoal.